Então aqui, gente, para a gente testar várias telas, eu vou já estar criando algumas de exemplos, sim, para a gente ver como que a gente faz a transição de tela e como passa um valor de uma tela para outra, tá? Então aqui na pasta livre eu vou criar uma pasta chamada de Pages. Aqui na Pages eu vou colocar, né, a tela Home, tela 2, vou criar alguns exemplos aqui, vou colocar umas 3 telas aqui dentro, tá? Então vou criar o arquivo Home Dart, vai ser a tela principal, que a gente vai iniciar nossa aplicação. Vou criar outro arquivo chamado de tela 2.dart e outro arquivo chamado tela 3.dart, tá? Então primeiro eu vou ajeitar a make para a gente focar nas telas. Então na make que a gente tem feito, né, a gente vai simplesmente criar a função make e chamar o Material App, né? Então a gente chama a função runApp e passa como entrada o Material App. Só até voltar. Então no Material App que a gente tem passado, né, o título, chamar aqui de navegação. Vou tirar aquela barrinha que fica com debug, né? Aí, através do debug, show check mode bem falso. E aqui vai ter o home, que vai ser uma classe que a gente vai criar já. Então, fiz o que a gente começou a fazer lá na passada. Criei aqui o nosso make. E aí eu vou estar criando logo a nossa classe home para estar finalizando o import aqui no meio. E a gente vai precisar mexer nele. Então aqui no Home Dart, o que eu vou estar fazendo? Tem que escolher se esse home ele vai ser um stateless ou um stateful widget. Eu vou deixar tudo como stateful widget, porque se a gente precisar mudar a tela, ele já tem lá o set state prontinho para usar, tá? Vou dar aquele ST, né, para a gente pegar aquele atalho do VS Code, que é o stateful widget. E aqui eu já configurei já o home e o home state que a gente vai precisar usar. Aqui ele acabou importando esse framework Dart, placeholder Dart, eu vou estar removendo, porque eu quero que ele importe o Material Dart. Vou fazer um pouco de Dart. Então, o que a gente tem feito na aula passada. E aí eu vou já fazer isso para as outras telas também. Então a tela 2 vai ser um stateful widget, chamar a classe de tela 2, tá? Da mesma forma. Eu vou remover esses importes daqui que eu não quero e dar um importe para o meu Dart. Tá? Então fiz a mesma coisa para tela 2, fazer logo para tela 3 a mesma coisa. Tela 3, virar um stateful widget, eu vou chamar a classe de tela 3. Remove esses importes e importa para o meu Dart. Tá? Então criei aqui as 3 telas, mas ainda não comecei a desenhar o retorno dela. Então hoje que eu começar a desenhar cada uma das telas, eu vou lá no Material Dart e já vou fazer esse importe na home. Tá? Beleza, então já está aqui prontinho o main Dart. E aí eu não vou mais mexer nele, vou até fechar mesmo. Vou agora estar configurando a tela de home. Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida no que eu fiz? Todo mundo está acompanhando o que eu fiz até agora? Oi? Tá? Faço isso assim para vocês pegarem. Então, tela de home, o que eu vou fazer? Vou criar só um scaffold, botar mais mensagens e um botão. Tá? Então aqui, no home state eu vou criar um scaffold. E aí, para a gente ter um exemplo, né, eu vou botar um appbar aqui. No appbar eu vou colocar um título. O título vai ser um texto escrito navegação. Na verdade, eu vou botar tela de home. A gente sabe onde a gente vai estar. E no body, o que eu vou fazer? Vou colocar alguns widgets um embaixo do outro. E aí eu vou deixar ele centralizado para ficar bonitinho. Então eu vou chamar o center, que
que é o widget que ele centraliza todos os fios dele, tá? E no child dele, vou instanciar um column para poder colocar vários widgets um embaixo do outro. Tá. Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos. Vou botar o primeiro texto, conteúdo, e eu vou configurar também um botão. Então esse botão, eu vou chamar esse botão aqui de próximo. E aqui a gente vai ter no preset uma função. Então por enquanto, o que a gente vai ter na tela de home, né, é um scaffold com dois widgets principais, então texto e um botão. Vou botar para ele da perceber. Tranquilo, gente? Então, por enquanto está assim. Aqui está muito colado aqui embaixo. Vou dar uns espaçamentos aqui. Vou configurar aquele main axis alignment. Deixa eu botar aqui no colo, então, só para ele dar um espaço melhor. Então, eu configurei isso aqui só para ele dar um espaçamento. Aí já ficou mais ou menos assim. Então, qual que a gente vai tentar fazer? Quando eu clicar nesse próximo, eu vou querer chamar a segunda tela, tá? A próxima tela. Antes de eu fazer isso, então, eu preciso desenhar todas as telas. Então, eu vou replicar tudo que está no home nas outras telas, deixar um texto e um botão, antes de a gente configurar, né? Ver como a gente vai navegar de uma para outra. Alguém quer um tempinho para escrever? Tá. Aí você... Dá um tempinho aí para você escrever. Lá no método de build, eu vou colar aqueles return dos scaffolds que eu copiei da ROM. Tá? E aí o que eu vou mudar para diferenciar? Vou chamar aqui no título do app bar, chamar tela 2, e o texto aqui vai ser esse conteúdo da tela 2. Para a gente saber onde a gente está. Tá? Vou fazer a mesma coisa para a tela 3. Peguei tudo do home, então vou copiar o método build do home. Vou colar aqui. Então vou mudar aqui, vai ser a tela 3. E aqui é o conteúdo da tela 3. Então são 3 telas iguais, né? Tela de home, tela 2, tela 3. Só mudou o título e a mensagem ali no corpo. Então vamos abrir aqui de slide. Quer dar uma olhada ainda? Então, como é que a gente vai fazer para navegar entre telas? Então, a gente vai ver duas formas para fazer a navegação. Tá? Então, a primeira forma, a gente vai estar usando o Widget Navigator e a gente vai estar usando o método de push. Então, como é que funciona o gerenciamento de telas no Flutter? Ele vai manter uma pilha de telas que vão ser exibidas na tela. Então, quando você vai para uma tela, ele vai criar o widget da tela e colocar no topo dessa pilha. Tá? E conforme você vai navegando para as próximas telas, ele vai colocando essa pilha no topo. Se você quer voltar para uma tela anterior, ele vai desenfilhar essa tela da pilha de gerenciamento de telas de Flutter. Então ele tem esse funcionamento de pilhar e desenfilhar. Então para você ir para a próxima tela, né, para alguma tela, você vai ter que pilhar essa tela. Para você voltar para outra tela anterior, você vai dar um pop nela, tá? Pilhar e desenfilhar. Então a gente vai ver primeiro como usa o push, né? O push, ele vai precisar do contexto. Esse contexto é o argumento de entrada do método de build. Então a gente já tem isso dentro do widget. Ele vai precisar configurar essas rotas. Essas rotas aqui
Tem várias formas de fazer isso. A gente vai ver algumas formas, tá? Então, vamos botar isso no código. Então, isso aqui, ó, nesse exemplo, a gente vai deixar dentro do botão. Poderia ser qualquer rig tipo evento. Poderia ser aquele gesture detector, poderia fazer esses dois, né? Gesture detector e o botão, né? Para a gente configurar uma ação do usuário. Então, vamos lá na tela de home, eu vou usar aqui. A tela de home. Então, a gente, no botão, no preset, eu vou fazer a mudança de tela. Vou usar aqui o Navigator. Dá um push. Tá? Então, o context, ele já tem. Né? O context, ele já tem. Ele é um argumento de entrada do método de base. Tá? A gente vai precisar configurar a rota. Então, a rota, o que a gente vai estar fazendo? Né? A gente vai estar utilizando um widget que ele já gerencia as rotas para a gente. Vai ser o Material Page Route. Então, esse Material Page Route, ele é um widget padrão para gerenciar as rotas. E aí ele pede que você defina uma função para construir a rota, né? Esse builder. Tá? E aí o que a gente precisa então nessa função do builder? A gente precisa passar como um argumento de entrada o contexto. E aí a gente só chama a tela que a gente quer carregar. Né? A gente só vai instanciar a classe do widget que a gente quer carregar. Então aqui eu quero carregar a tela 2. Eu preciso simplesmente estar instanciando o objeto da tela 2. Por isso aqui a gente configura a rota. Aqui ele está dando erro porque ele não sabe onde a tela 2 está. Tem que dar um import. Então eu vou dar um import aqui. Tá? Deu um import do tela 2 tá? E aqui agora a gente tem a nossa rota configurada. Tranquilo? Então vamos ver como é que está isso aqui? Então, aqui no nosso exemplo, cliquei no botão de próximo, ele foi para a tela 2. E aí repare que na tela 2, ele já tem essa setinha aqui para voltar. Essa setinha colocada já no Material Page Route. Ele já define esse esquema para você conseguir estar retornando a tela. Tá? Existem outros widgets que controlam a rota. Esse Material Page Route já tem isso já embutido, ele configura para a gente. E aí, para a gente estar vendo como usa o POP, o Navigator POP, explicitamente, o que eu vou fazer? Vou criar um outro botão no tela 2, chamar de voltar, tá? Só para a gente ver o uso do POP. Vou fazer isso. Ó. Então, estou no home, vou para o tela 2 da arte. Então, aqui tem o próximo vazio, a gente não vai mexer nele por enquanto. Eu vou copiar esse elemento de button, tá? Copiar ele e colocar aqui embaixo. Chamar ele, vai ser o tela 1. E aí, como é que é o uso do POP? Eu vou chamar o Navigator. POP. E aí, o POP é tudo, é só passar o contexto como argumento do SAP. Tá? Então, isso aqui a gente faz a operação para voltar para a tela anterior. Então, vou botar para rodar. Então, aqui, estou no tela da home, vou para o próximo, fui para a tela 2, posso voltar por essa setinha aqui de cima. Volto para o home, vou para o tela 2 de novo, ou posso voltar por esse botão, o Navigator POP. Então, cliquei aqui e foi para a tela de home de novo. Tá? E aí, para a gente ver mais um exemplo, da tela 2, eu vou configurar esse próximo para ir para a tela 3 para a gente ver o que acontece. Então, da mesma forma que a gente fez na tela de home... Esse POP eu só posso voltar para a tela anterior ou eu posso voltar para uma... Só para a anterior? Eu não posso... sei lá, pular duas telas, voltar para... você pode... Já que eu estou na tela 3 e quiser voltar para a tela home, por então, exemplo. Você pode, se você quiser voltar, só tu volta de acordo com o que você chegou, né? Como se você fosse entrar numa página web. Quando você vai clicando em um monte de coisa, quando tu clica no voltar lá no browser, ele volta para o anterior. Sim, sim. O POP tem esse efeito. Se você quiser na tela 2 ir para a tela 10, você consegue um push. É só instanciar a tela 10. Mas tá. se você já teve uma tela 10 antes, não, a tela 10 antes vai ser diferente da tela 10 que você fez depois. Então, mas... são objetos diferentes. Tá, mas o push, então eu consigo
E para qualquer tela. Inclusive voltar. Inclusive voltar. Não, voltar não. Da tela Você 10 eu não consegue- consigo voltar para a tela 6, por exemplo. Não Não, consigo. consegue, usando o push, mas ele vai criar uma nova tela. Ah, As tá. informações anteriormente você não vai recuperar, vai criar uma nova tela de novo. Entendi. Para voltar só pro foco. Entendi. Se eu ficar no post em cima de post, tem algum problema? Push. Se eu tivesse várias telas, aí o problema é móvel. Eu colocar a tela 2, se tiver sequencialmente e outras telas, não tem problema. Bom, vou fazer isso agora. Então, o home já tem configurado, né, o push para a tela 2. Agora eu vou fazer um push do 2 para 3. Tá? É da mesma forma. Então aqui no botão de próximo, vou chamar o nome dele. Então, push. Vou botar o ponto, se não é necessário. Distanciar o material, click mode. Deixa eu botar aqui. Abre ele. E aí configurar o builder. O builder vai ser uma função anônima que vai chamar o tela. Aí está reclamando que tela 3 não importar. Então eu posso fazer isso, um push do 2 para 3, se tiver C4, 3 para 4 ou 2 para 4 e assim por diante, tá? Esse push tu usa sempre quando você quer avançar para uma tela. Eu vou ver como é que está aqui. Deixa eu organizar. Eu fui na tela de home, cliquei no próximo, fui para a tela 2, cliquei no próximo, fui para a tela 3. Então o próximo da tela 3 eu não fiz nada. Se eu voltar na tela 3, ele vai voltar para 2, não para home. Então eu voltei aqui da tela 2 para 3, voltei na tela 2, fui para home. Tá? Então é isso que a gente usa para ir de uma tela para outra. E sempre quando a gente vai de uma tela para outra, ele vai criar um objeto da tela e colocar na memória. Então, se você vamos tomar cuidado, né, você pode acabar criando várias instâncias, né, vários objetos da mesma tela, criando uma na outra. Tá? Tranquilo, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, então, como é que a gente agora passa uma informação de uma tela para outra? A gente vai ver a primeira forma de fazer isso. Tá? Então, o que eu vou passar de uma tela para outra? Eu vou fazer o seguinte: essa tela de home, eu vou pegar esse texto. Não, na verdade, eu vou criar um novo texto, vai ser um título, e aí eu vou passar esse título para outra tela. Então, o que eu vou fazer na home? Eu vou criar aqui um novo texto. Aqui vai ser o título da home. Na verdade, eu vou salvar isso numa variável. Tá? Então, eu vou criar uma variável aqui em cima, chamar de type. Tá? Vou passar um title aqui. Então, no home state, eu tenho uma string title com a mensagem que eu quero. Tá? Coloquei aqui um texto que eu vou querer passar para a tela 2. Então, a primeira forma de eu passar isso é como? No momento que eu chamo na linha do código, como estou instanciando o objeto da tela 2, eu posso criar um construtor que já passe essa informação para a tela 2. Então, o title que está aqui, eu vou passar para a tela 2. Tá? Então, quando eu instanciei, eu já passo o title por lá, através da chamada do construtor dele. Então, basicamente, essa é a primeira forma. Então, o que eu preciso fazer é criar o construtor da tela 2. Então, vamos aqui na tela 2, vou estar criando aqui mais do title. Eu vou colocar um construtor já recebendo esse type. Então aqui ele está reclamando que tem dois construtores não nomeados. Então, feito isso, eu já consegui passar um valor de uma tela para outra. Agora, como eu vou usar esse type? Então, repare o seguinte, né? O que a gente instanciou, o tela 2, ele é um stateful widget. A classe que renderiza a tela é o tela 2 state. Então são classes diferentes. Então eu vou ter que ler esse title do tela 2 dentro do método de build do tela 2 state. Então eu vou fazer isso através de uma variável interna do state, que é uma variável de widget. Então aqui, vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo texto. Tem um novo texto no tela 2,
esse texto ele vai ter a informação que eu li da tela anterior. Então eu vou recuperar como? Através do atributo privado widget. Tá? Então esse widget ele vai ser o tela 2. Então todas as variáveis em atributos que eu tenho no tela 2 eu consigo acessar através do widget, que é interno do state, da classe de state. Tá? Vou rodar para ver como ficou. Então deixa eu atualizar aqui a página. Então essa tela de home, né? Vai ter aqui o título da home. Então quando eu clicar o próximo, eu quero pegar esse título e ir para a próxima tela. Então eu faço isso quando eu clico no próximo, e aí tem o título ali da home. Se eu colocar aqui na home alguma coisa diferente, a tela de home vai ser tela de home 2. Mudei aqui para 2. Salvei. Vamos ver o efeito disso. Então, voltei aqui para a tela 2, deixa eu atualizar aqui. Então agora é título da home 2. Cliquei no próximo e já passou para a tela 2. Tá? Essa é a primeira forma de você passar algum dado de uma tela para outra. E aí o que acontece? Né? Conforme a gente vai tendo várias telas, usar o Navigator Pop, você acaba tendo que usar o Navigator Push dentro de cada tela. Né? E aí você tem que lembrar qual é o widget de cada página. Então imagine ali um app com 50 páginas. Pô, tem que lembrar qual é a classe para a página 40. Aí tu não lembra o nome, né? Fica desorganizado se tivesse espalhado. Então a gente vai ver uma outra forma que a gente vai implementar a navegação, onde todas as telas, né, todas essas rotas aqui, elas vão estar em um lugar só. A gente vai colocar todas as rotas na main e vai definir o nome para essas rotas. Tá? Então vamos vir aqui no slide. Aqui no slide, aí eu uso o push pop, aqui está mostrando, né, como que é configurado o botão. Tá? Então a gente vai ver. Então a gente vai estar vendo como vai configurar todas as rotas em um lugar só. Então lá no Material App, está lá no main, o que eu vou fazer? Eu tenho dois atributos que a gente não tinha usado antes, né? Que é o initial route, que é para indicar qual que é a tela inicial. Tá? Normalmente a gente usa a ideia de diretório, né? Sistema de arquivos de algum SO. Então aqui é meio que baseado no sistema de arquivos Linux, onde o home é o barra. Então o barra é sempre a tela de home, a gente configura qualquer tela de home, e aí as rotas que são as telas do nosso aplicativo. Então basicamente isso aqui é um dicionário, tá gente? Onde a chave vai ser o nome da tela, você vai criar um nome qualquer, né? E aí o valor desse dicionário vai ser uma função que vai instanciar o widget correspondente à tela. Então aqui no tela 2 o que a gente vai ter, né? Vamos criar aqui um nome no tela 2, e aí a função que vai chamar o tela 2. Tá? A gente vai fazer dessa forma agora. Então, vou configurar isso. Então lá no material, lá no main, então voltei para o main, lá no material app, o que eu vou estar configurando? Vou chamar o initial route, colocar então para começar no barra, que é a tela de home, e eu vou estar definindo o atributo de rotas. Vai ser um dicionário. Então, qual vai ser a primeira rota? Eu vou configurar um nome aqui para a tela 2. Vou chamar aqui, ó, configurando, usando a estrutura de pasta, né? Meio que vai estar na pasta tela 2. Tá? Então, essa é a chave, né, o nome. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a função, e aí eu tenho que passar o contexto para essa função. E aí, essa função simplesmente vai chamar, né, vai instanciar o objeto tela 2. Tá? Só que ele está reclamando porque ele não sabe onde o tela 2 está implementado. Ele vai ficar um porte tela 2. Então ele já tem um porte no assunto tela 2 dados. Então da mesma forma, o que eu vou fazer? Aqui ele já está reclamando por quê? Porque eu não tenho construtor sem classe. Então só para eu não tirar o exemplo anterior, o que eu vou fazer? No tela 2, eu vou deixar esse construtor aqui nomeado, tá? Vou criar um construtor nomeado, vou passar aqui o title,
Aí eu vou criar um construtor não nomeado. Vazio assim. Ele quer que eu coloque um atributo de PIS expresso. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Dá pra gente perder tempo? Então eu tirei aqueles atributos. Deixa eu tirar no ROM aqui. Para a gente ver o exemplo com o período. Então aqui no main, aqui no main, o que eu vou ter? Então aqui eu já configurei o tela 2, vou configurar também o tela 3. Tá? Você tirou o construtor lá do tela 2? Eu tirei porque ele não estava deixando eu criar um construtor vazio. Tá sem nenhum construtor lá ou tá só com o construtor vazio? Vazio. Eu só deixei explícito. Tá? Eu não estava deixando explicitar o construtor sem inicializar nenhum argumento. E aí, só para não tentar entender por que está fazendo isso, eu tirei para a gente avançar. Então lá no Roads eu vou criar um nome para a próxima tela, a tela 3. Eu vou chamar de tela 3. Da mesma forma, chamar uma função anônima, instanciando tela 3. Tá? E aí ele está reclamando porque eu não importei. Então repare, se tivesse 50 telas, você colocaria tudo aqui e você saberia qual que é a classe que implementa a tela. Então, para a organização de projeto aqui, médio ou grande, essa é a forma mais usada, tá? Para você navegar de um lugar para o outro. Então vamos ver como é que a gente vai chamar agora. Então a gente não vai usar mais o push para navegar de uma tela para outra, a gente vai usar um outro método que é o push name. Então aqui no home, lá onde a gente estava usando o navigate, eu vou estar comentando o navigate do push. Então, comentei ele, ao invés de usar o push, vou usar o push, esse push name. Então, o push name ele vai precisar do contexto e aí a gente passa aqui explicitamente o nome da rota. Então ficou mais simples a gente estar indo de uma tela para outra, só passa o nome que a gente quer ali. Tá? Então, da mesma forma, eu vou fazer a passagem da tela 2 para o 3. Vou usar também o push name. Aqui da tela 2, comentar push. Aqui o push name está passando pela A passagem do valor tá onde? Então, não tem, eu já falo assim. Ah, não tem, né? Então aqui a gente usa no push name de ter o mesmo efeito, tá? Mesma coisa aqui.
não mudou. Aí o que vai ter de problema usando post name, né? É como, qual que é a sua maneira? José Augusto. José Augusto perguntou, né? Como é que a gente vai fazer a passagem de parâmetro? Sendo que a gente passava quando instanciava a classe. Então a gente está instanciando tudo na main, né? Quando a gente passa. Então, para passar parâmetros com post name é um pouco diferente. Então, nos slides aqui, a gente precisa então de 4 passos para você passar argumento de entrada com post name. Pois. Como a gente usou, não funciona, né? Botando o nome, aquele barra tela 2, não vai funcionar, tem que usar uma outra forma. E aí, na parte de fazer o push, a gente vai ter que explicitar essa classe de argumento na hora que a gente for navegar de uma tela para outra. Tá? Então a gente vai ver como a gente vai fazer isso nessas 4 etapas. Então a primeira etapa é pegar todos os argumentos e colocar isso numa classe. Então eu vou estar criando aqui, né, essa classe só para passar 2 informações, o título e a mensagem. E aí só para a gente ver, eu vou botar esse título e mensagem dentro da home. Tá? Então vai ser textos fixos, cliquei no próximo, ele vai pegar esse texto e passar para a tela seguinte. Tá? Então eu vou estar modificando a home para isso. Então primeiro vou aqui na home, aqui ele já tem um título, né? Vou criar um outro texto. Ele vai passar uma mensagem aqui, tá? Então vou criar essa mensagem aqui em cima. Vai ser a mensagem da home. Então, bem criativo. A mensagem da home, o título da home. Então o que eu vou querer, né? Para eu passar esse título e mensagem, né? Eu vou ter que criar uma classe com ela. Então, voltando aqui na lib, vou criar dentro da parte de page, tá? Vou criar um novo arquivo chamado de script arguments.dart. Então, o que eu vou ter nesse arquivo? Vou chamar a classe, criar a classe, ela só vai ter então o quê? Vai ter o título, inicializar aqui vazio, e vai ter o message. Eu vou criar um construtor para inicializar já esses atributos. Python. Eu criei a classe, já vou mexer. Então já vou poder fazer a segunda etapa, que é extrair essas informações. Tá? Como é que eu vou fazer então para extrair? Então quem que vai precisar extrair? Vai ser o tela 2. No tela 2 eu vou querer extrair essas informações para usar ela. Como é que eu faço isso? Então aqui a segunda parte, eu vou fazer o quê? Né? Eu vou ter que usar os widgets de gerenciamento interno do Flutter. Então ele tem esse modal road, que ele é interno para controlar rotas. Então eu vou ter que acessar, né, esse método de op para pegar o contexto. E ele vai ter um dicionário de settings. E dentro desse dicionário ele vai ter um atributo de argumento. Então os argumentos vão estar aqui dentro. Esse argumento dentro de settings. Só que esse argumento aqui ele pode ser qualquer tipo, ele é um tipo genérico. A gente vai ter que então usar esse as é para você converter. Converte esse as na classe de criar. Tá? Então isso aí eu estou recuperando os argumentos que foram passados pela rota. O gerenciador de rota a gente foi. Então eu recuperei esses argumentos. Esse argumento aqui vai ser o objeto screen argument. E aí a gente vai poder usar então no tela 2 o que foi passado. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Então no tela 2, né? Aqui eu estou no método de build, então no build, né, repare que a gente sempre fez o que no build? A gente sempre sai retornando, né? A primeira coisa que a gente faz é retornar a tela, retornar um monte de widget. Então antes de retornar o que vai ser desenhado na tela, eu vou estar recuperando os argumentos da tela. Tá? Então eu vou chamar lá o final args, onde eu vou recuperar esses argumentos. Eu
modal root. Modal root. Aí vai ter aqui off, né? Off passando por texto. E aí aqui ele vai ter um detalhe que eu expliquei, que ele vai ter essa exclamação aqui, tá? Essa exclamação, ele é usado, né, para você verificar se o método ele retorna nulo ou não. Se esse off ele retornar nulo, eu não vou conseguir chamar o setting dele, tá? Então, para eu não ter que ficar toda hora verificando se é nulo ou não, esse exclamação já faz isso. Então aqui tem um exemplo. Ó, então, por exemplo, né, no Java, imagine aqui ó, que eu tenho uma variável com string argument. Eu declaro string argument e eu boto aqui em interrogação. Ou seja, eu posso colocar null nesse objeto, tá? Então esse OBJ, né, se eu tiver algum método dentro dos string arguments, eu só posso chamar esse método se ele for diferente de nulo, né? Então imagine que eu tenho o método de print_info nesse objeto. Se ele for nulo, ele vai dar erro, né? Não sei se você já tiver esse erro no Java, lá na disciplina, né? Tenta chamar o método de objeto nulo, dá um monte de problema. Então, o comum lá no Java é fazer o quê? Verifica que primeiro, né, tu usa lá o método isso, not null, né? Se o objeto não é nulo, tá? Então, o valor não é nulo, você chama o método. Então, ao invés de você ter que ficar fazendo esse if, no caso ali do OR, isso aqui é substituído por exclamação. Posso botar o objeto, exclamação, ponto, substituído. Então, ele vai chamar o print if se o objeto não é nulo. Se for nulo, ele me chama, ignora isso. Tá? Deu para entender essa exclamação, gente? Não pegou? Então aqui ele está fazendo isso. Então ele dá um off aqui. Se o retorno desse off for diferente de nulo, ele já vai chamar o set. Vamos fazer isso aqui. Então tem o modal root, passo o off. Eu vou botar aqui exclamação, ponto, set. Ponto, a. E aí eu vou especializar usando o add, né? Converter para o então, feito isso, eu já tenho os argumentos que foram passados por tela 2. Tá? A gente já vai ver como que passa essa variável. Então, é possível utilizar esse args aqui dentro. Então, só para a gente usar, né? O que eu vou fazer? Então, esse args ele vai ser a classe de string arguments. Então, aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui na tela mesmo. Né? Então, eu vou criar um outro limit no tela 2. Aqui vai ser o título. O título vai ser igual. O que foi passado pela tela anterior vai ser o args title. Tá? Eu vou criar um outro texto. Você pode editar o web service e No site. O args. Aqui eu recuperei o args, que vai ser enviado para mim, e aí eu estou colocando na tela para a gente ver, né? Isso passando na prática. A gente vai agora para o terceiro passo. Tranquilo? Muito rápido. Ó, terceiro passo. A gente vai ter que registrar a rota da forma certa. Então lá no Material Web a gente pediu lá no Routes o quê? Botou o nome aqui, né? Só que com o nome não consegue passar argumento de entrada. Não sei porquê, mas o Flutter pede para você colocar isso em alguma variável. Então, ao invés de eu botar uma string lá na tela 2, eu tenho que salvar isso numa variável, num atributo, né, que eu vou chamar de root name, e exportar esse atributo da tela aqui. Tá? Então ele pede para fazer isso para você conseguir passar argumento de entrada. Então o que eu vou fazer? Então no tela 2, né, cada tela vai ter os seus próprios argumentos. Então no tela 2, eu vou criar aqui um argumento que vai ser estático. Estático. Vai ser o root name. Vai ser aqui de tela 2 que a gente configurou. Vou botar aqui a constante também. Tá, então, lá na tela 2, cada tela vai ter o seu próprio nome de rota. Então, esse root name já botei o caminho certo. Então, lá no main, que eu estava chamando tela 2, eu não vou poder mais fazer assim. Vou ter que exportar aqui no root name. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser o tela 2.
Tá? Ele pede que as rotas sejam passadas dessa forma, senão ele dá problema. Tá? Então, feito isso, a gente fechou o terceiro passo. Agora só falta criar a classe de argumento de passar. Né? Como é que eu faço isso? Aqui o quarto passo. Lá no push name que a gente está usando, né? A gente vai passar então a rota, ajustar a rota, em vez de ser aquela string, vai ser o root name também. E aí a gente vai ter o terceiro argumento, né? O terceiro atributo do método, que é esse argument. Aí nesse argument a gente vai instanciar a classe dos argumentos. Tá? E a gente vai inicializar o construtor como a gente quiser. Tá? Vou fazer isso aí. Quem vai passar para a tela 2 é o home. Então lá na home, a gente vai ter o push name aqui já configurado, sem passar nada. Então deixa eu... Então no lugar do tela 2 eu não posso mais usar isso. Vou usar o quê? Vou chamar o tela 2 com root name. Tá? Então passei o nome através da variável e eu vou chamar os argumentos. E aqui, então, nos argumentos, eu já vou instanciar a classe de argumentos. Então, excluir argumentos. O que eu vou passar para ele? Eu vou passar o type de message. Tá? Onde vai estar esse type de message? Vai estar aqui na classe de rootState. Eu já estou passando essas variáveis para dentro do excluir argument. Então, feito isso, a gente tem a passagem completa. Deixa eu revisar aqui. Então, tela de home, né, vai ter o título da home 2, mensagem da home. Cliquei em próximo, ele já passou para a tela seguinte. Né? Então, o título aqui é o título da home 2, mensagem da home 2. Então, essa é a forma que a gente vai ter que fazer usando o push name. Então, se eu mudar aqui na home, né, vou botar título 3. Botei 3. A home estava no 3, foi no próximo ele passou para aquela 2 os parâmetros de entrada. Tranquilo? É meio chatinho, né? Muito fácil. Mas é assim que se faz com o push name. Pode avançar? Então basicamente é isso, e aí eu vou mostrar uma outra forma para você passar, que é usando esse onGenerateRoute, né? Então repare que a gente estava usando o push name com aquele argumento. Eu poderia só passar o push name sem esses argumentos. E aí onde eu passaria esses argumentos? Passaria nesse onGenerateRoute que fica no Material App, lá no meio. Então, no meio, o que eu vou ter que fazer? Né? O GenerateRoute ele vai ter uma função anônima, e aí esses sets aqui você vai configurar todas as rotas. Então, eu vou setar, né? Para cada rota, eu vou dizer quais argumentos que eu vou passar. É meio que, quando você vai dar o push, ele passa ele executa esse método ou GenerateRoute. Tá? Então, deu o push, executou o GenerateRoute, e no GenerateRoute eu passo os argumentos. Então, como é que eu usaria? Né? Então, eu verifico o nome da rota. Então, se o nome aqui for igual ao tela 2 no nosso exemplo, eu vou dizer quais argumentos eu vou querer passar. Então, eu vou estar extraindo os argumentos lá do push name, que na verdade isso aqui é para passar, para criar tela. Tá? No vídeo a gente vai criar tela usando o que a gente fez lá no push. Tá? A gente vai usar o Material Keyword para criar tela. Então, primeiro, eu extraio os argumentos da tela anterior, e aí eu vou estar retornando o builder para criar a tela. E aí eu uso o Material Keyword, passando o builder, e aí eu crio a tela como a gente fez anteriormente. Então, se o tela 2 passa os argumentos como argumento de entrada do tela 2. Essa é uma segunda forma de passar argumentos. Tá? Então, fazer esse exemplo aqui para a gente ver. Então, lá no meio, vou estar usando esse onGenerateRoute e passando o set, já configurou aqui. Tá? E aí, esse set eu vou pegar o nome da rota. Né? Se o nome da rota for igual ao da tela 2,
Então, se o nome da rota for igual à tela 2, eu digo o que vai ter que ser instanciado. Né? Então, aqui eu vou primeiro extrair os argumentos. Aí aqui eu extraio através do set com argumentos. Aí eu digo qual que é o tipo desse argumento, passando aqui o tipo da classe. E aí eu obtive o argumento do post name, agora eu vou instanciar a nova tela, né? Eu vou dar um return, material, e aí ele pede para passar um builder. Né? Aqui no builder eu vou passar um page. Inicial tela 2. Tá? Como a gente fez lá no primeiro exemplo depois. E aí nesse tela 2, como eu tenho os argumentos aqui, né, eu poderia passar aqui argumentos title. Eu poderia passar o title, message, tudo por aqui. Como a gente fez lá no primeiro exemplo. Aqui eu não vou conseguir porque eu tirei, né, o argumento do tela 2. Então essa seria a segunda forma. Deixa eu criar um argumento aqui. Vou criar um title do tela 2. Voltando ali com o construtor do tela 2, eu consigo estar passando esse argumento através de um gênero de Isso aí você está fazendo na main, né? Aí você faz isso para todas as telas que você tiver? Aí você vai fazer isso para todas as telas que você tiver no teu app, né? Isso. If. Então lá na tela 2, o que eu fiz? Explicitei o construtor, vazio, e criei esse construtor nomeado para passar esse título, né? Só para a gente ter um exemplo. Então aqui na main, eu vou chamar o construtor que passa os argumentos. Então, dessa forma aqui, eu teria que ter um if para cada tela. Então, se o name for a tela 2, eu pego os argumentos e passo para a tela 2. Se o name for a tela 3, aí eu vou ter aqui, pego os argumentos e passo para a tela 3. E assim por diante. Tá? É um pouco mais frio assim. Tá? Pô, é bem mais simples. É bem mais simples, né? Aqui é mais simples? Eu acho mais feio, porque fica mais poluído a main, né? Fica muito grande. É melhor botar essa lógica de extração na tela. A tela que precisa já extrai. Foi? Eu sei que é muita coisa. Depois, eu vou botar esses exemplos lá no Conhece, vocês tentam refazer também, treinar isso aí, tá? Vou estar passando, não agora, eu acabei de colocar aquele app da calculadora para vocês fazerem, eu vou passar depois no app para fazer a navegação, tá? Para vocês praticarem o curso de navegação e budget investimento. Aí vai mudar de uma tela para outra, para vocês testarem, tá? Então, basicamente é isso, tá? Para fazer a navegação. E aí na próxima a gente vai ver o web service, como é que funciona. Eu acabei bem rápido, vocês querem tirar uma dúvida de alguma coisa? Olha a chamada. Tem chamada.